Recusei hospedar 30 parentes sem aviso. Anos depois, apareci no Dia das Mães para dar meu adeus oficial. A mensagem chegou enquanto eu estava no meio de uma reunião de orçamento, daquelas que parecem não ter fim. Era uma terça-feira comum, nada de especial, apenas números intermináveis em planilhas e pessoas falando sobre cortes de custos. Meu celular vibrou discretamente sobre a mesa, e eu dei uma olhada rápida. Decidimos. O Natal vai ser na sua chácara esse ano. Era minha prima Patrícia quem escrevia. Prepara bem porque vamos ser uns 30 pessoas. Talvez mais. Pisquei algumas vezes, relendo a mensagem como se o texto fosse mudar magicamente se eu olhasse com mais atenção. Meus dedos pairaram sobre o teclado, mas não respondi imediatamente. Em vez disso, apenas fiquei ali sentada, olhando para aquelas palavras como se elas tivessem me traído pessoalmente. Deixa eu te contextualizar. Meu nome é Carolina, tenho 36 anos e moro em São Paulo. Trabalho com recursos humanos em uma multinacional, nada muito glamuroso, mas é estável e me paga bem. Depois de anos dividindo apartamento com desconhecidos e pagando aluguel que comia metade do meu salário, juntei dinheiro e comprei uma chácara há 3 anos. Fica no interior, perto de Atibaia, um refúgio de 2 quartos cercado por árvores frutíferas, com uma varanda que dá para as montanhas e aquele tipo de silêncio que você não consegue comprar em lugar nenhum. É meu santuário, meu espaço de cura. Vou para lá desconectar, ler, pintar aquarelas, às vezes só para tomar um café da manhã sem pressa enquanto ouço os passarinhos. Não é um resort, não é um salão de festas. É meu, minha família é extensa. Bem, eles operam como uma matilha de lobos. Tem uma hierarquia estranha, muito senso de propriedade sobre a vida dos outros e, de alguma forma, as vozes mais altas sempre ganham. Não sou especialmente próxima da maioria deles. Tenho uma irmã mais nova, Júlia, que é ok em doses pequenas, e meus pais que se aposentaram e agora vivem entre o litoral e a casa de campo que compraram em Minas, dependendo da estação e do humor. Mas o resto, primos, tios, tias, são uma mistura caótica de aproveitadores, pessoas com síndrome de protagonista e autodeclarados chefes da família que nunca pedem nada. Eles anunciam, e todos esperam que você simplesmente aceite. Patrícia, a prima que mandou aquela mensagem, é a rainha bi não oficial. Ela tem 42 anos, é casada com um cara que vende planos de investimento duvidosos e tem 4 filhos que tratam a casa dos outros como parque de diversões. Patrícia tem esse jeito de fazer tudo parecer uma decisão coletiva quando, na verdade, é só ela decidindo e te avisando tarde demais para você dizer não. Essa não era a primeira vez que ela tentava algo assim, mas definitivamente foi a mais ousada. Digitei de volta, de jeito nenhum. Ela respondeu em menos de 1 minuto. Tarde demais, já reservamos a van. Aquele emoji. A audácia. Senti minha mandíbula apertar enquanto colocava o celular de volta na mesa. Estava tremendo levemente. Sabe quando você fica tão chocada com o atrevimento de alguém que nem sabe como processar? Era exatamente isso. Reservaram uma van? Para minha propriedade? Sem me perguntar, uma dúzia de pensamentos atravessaram minha cabeça. Ninguém tinha me avisado de votação nenhuma. Ninguém tinha me procurado. Abri o grupo da família no WhatsApp, um que eu sempre deixava no mudo, e vi algumas mensagens vagas de dias atrás. Patrícia tinha jogado a ideia de um Natal aconchegante no interior, marcado algumas pessoas com o que vocês acham? E depois uma enxurrada de amei a ideia. Dos suspeitos de sempre. Tia Vera, os filhos adultos dela, e Júlia, que provavelmente só queria evitar ter que receber todo mundo na casa dela. Ninguém tinha me perguntado diretamente. E agora ela estava a caminho. Com 30 pessoas? Liguei para ela. Caixa postal, obviamente. Mandei outra mensagem. Não venham para minha chácara. Eu não concordei com isso. Ela não respondeu. Mas alguns minutos depois, recebi uma notificação do grupo. Patrícia tinha escrito: gente, que animação. A chácara da Carol vai ficar perfeita para o Natal. Mal posso esperar. Pronto. Nem uma palavra para mim. Só um anúncio público. E todo mundo começou a responder. Ansiosa. Vou levar cobertores extras. Eu pego o quarto de hóspedes, ok? Chegamos na sexta de manhã, Carol. Meu estômago afundou. Era como se eu tivesse sido voluntariada para algo sem estar na sala. E agora todo mundo estava embarcando. Digitei no grupo. Eu nunca concordei em receber o Natal. Por favor, não venham para minha chácara. É propriedade privada. Ninguém respondeu. Nem uma única pessoa reconheceu. Fiquei olhando para a tela em descrença. Então vi Patrícia digitando. KKKKK, para de drama, é só alguns dias e vai ser super divertido. Família em primeiro lugar.
Coração vermelho, família em primeiro lugar. Essa era a frase favorita dela. Geralmente usada logo depois de ela ter se aproveitado de alguém, deixado os filhos sem avisar na casa de alguém ou esquecido de pagar a parte dela no aluguel das últimas férias em família. Senti meu coração acelerando. Não era nem sobre o Natal naquele ponto. Era sobre o desrespeito descarado. O jeito como ninguém achava que precisava da minha permissão. Abri meu calendário. Era terça-feira. O Natal era daqui a 3 dias. Mandei mensagem para Júlia. Você sabia disso? Sabia do quê? Do Natal na minha chácara. A Patrícia comentou. Achei que você tava de boa. Eu nunca concordei. Bom, meio que já está decidido, não? Já estava decidido. Levantei e comecei a andar pela sala. Meu laptop apitou com outra notificação de reunião, mas ignorei. Não conseguia me concentrar. Tudo o que conseguia pensar era na imagem de 30 pessoas subindo pela estrada de terra da minha chácara, arrastando colãs, colchões infláveis e crianças barulhentas, tratando meu refúgio silencioso como se fosse um Airbnb gratuito. E de alguma forma, eu era a vilã por não estar ok com isso. Não era só desrespeito. Era como se eles não me vissem como uma pessoa com limites. Eu era só a Carol da chácara. Um recurso. Uma ferramenta a ser usada. Pensei na última vez que vi Patrícia, no aniversário de casamento dos meus pais. Ela reclamou sem parar sobre como era cansativo sempre ser ela a receber as festas de família, como ninguém nunca se oferecia. Lembro dela me encurralando perto da mesa de bebidas, meio que brincando. Você devia realmente abrir essa chácara sua de vez em quando. É egoísmo guardar ela só pra você. Eu tinha rido na hora, mas agora parecia menos uma piada e mais um aviso. E a pior parte? Eles realmente iam fazer isso. Aparecer, invadir, esperando que tudo estivesse pronto. Porque sempre conseguiram se safar assim. Porque nunca ninguém tinha dito não para eles. Olhei para o relógio. 14h17. Se eu saísse agora, chegaria na chácara antes do anoitecer. Minha mão pairou sobre as chaves do carro. Eles queriam drama? Estavam prestes a conseguir. E não do tipo que conseguiriam reverter com manipulação emocional. Peguei meu casaco, tranquei o apartamento e comecei a dirigir. Eu tinha tempo suficiente para fazer uma ligação antes de perder o sinal lá nas montanhas. E essa ligação mudaria tudo. Quando finalmente saí da estrada principal e entrei no caminho de terra que leva até a chácara, o sol já estava derretendo atrás das montanhas. A temperatura caiu bruscamente. E o silêncio ali era daquele tipo que você sente nos ossos. Limpo, frio, intocado. Era o tipo de quietude que primeiro me atraiu para esse lugar. O tipo que parecia um botão de reset para a alma. Mas essa noite havia um nó apertado no meu estômago que não queria soltar. Estacionei, desliguei o motor e fiquei sentada por um segundo, respirando fundo com as mãos no volante. Meu celular tinha perdido o sinal há uns 20 minutos, e eu não tinha recebido resposta de ninguém. Não que eu esperasse. Mas isso só piorava tudo. Não era só a suposição de que eles podiam tomar conta da minha chácara. Era total indiferença à minha voz no assunto. Eu não era uma anfitriã. Eu era um espaço reservável. Desci do carro, minhas botas estalando contra o cascalho, e olhei para minha casa. 2 quartos. Uma fogueira no quintal. Um pequeno sótão que transformei em cantinho de leitura. Passei mais de um ano reformando esse lugar, gastando fins de semana e dias de férias consertando o telhado, pintando o deck, trocando a hidráulica. Era meu, não te mexare da família. Não um aluguel de temporada. Meu. Abri a porta, acendi as luzes e senti aquele calor familiar me envolver. O tipo que fazia tudo desacelerar. Normalmente, esse lugar era onde eu vinha para não pensar. Para sentar perto do fogo, tomar um vinho e deixar o tempo passar sem consequências. Mas essa noite aquela calma estava manchada, invadida pelo conhecimento de que eu tinha 48 horas antes de uma parada do caos chegar para destruir tudo. Conferi a despensa. Algumas latas de conserva, macarrão, café, vinho. Definitivamente não estava abastecida para 30 pessoas. Eu nem tinha planejado vir aqui essa semana. Ia passar o Natal com uma amiga em Campinas, algo tranquilo, talvez jogos de tabuleiro. Nada grande. Certamente não isso. Meus pensamentos foram interrompidos pelo rangido baixo de pneus no cascalho. Meu coração despencou. Olhei pela janela da frente e vi faróis. Era a Júlia. Ela desceu usando um moletom e calça jeans, parecendo completamente despreocupada, segurando um copo de café de posto como se estivesse apenas passando para uma visita casual. Ela acenou como se isso fosse normal. Imaginei que você viria, disse ela, subindo os degraus. Sabia que você não ia levar aquela mensagem numa boa.
Não respondi. Só abri a porta e deixei ela entrar. Você realmente não sabia? Perguntei. Ela deu de ombros. A Patrícia mencionou no chat. Disse que tinha um plano. Achei que você estaria de acordo. Ela nunca me perguntou. Ninguém perguntou. Ela olhou em volta como se estivesse inspecionando um quarto de hotel. Ah, qual é, mana? Você nunca usa esse lugar para as festas. E não é como se você tivesse outros planos. Ela achou que seria mais fácil só decidir. Mais fácil para quem? Ela não respondeu. Eu a observei entrar na cozinha, abrir um armário, pegar um copo como se fosse a casa dela. Eu não vou receber o Natal, eu disse firmemente. Ela me deu aquele olhar, metade divertido, metade desdenhoso. Bom, tecnicamente você vai. Tipo, já está acontecendo. As pessoas estão a caminho. A Patrícia alugou uma van. Tia Vera está trazendo mesas dobráveis. Acho que o Marcelo vai buscar 2 perus. Alguém trouxe permissão? Júlia suspirou e se encostou no balcão. Olha, você está fazendo isso ser muito maior do que precisa ser. É família. São alguns dias. Só deixa rolar. Não vale o drama. Fiquei olhando para ela. Aquela frase. Aquela atitude. Só deixa rolar. Como se eu devesse me curvar em nome da paz. Como se limites fossem opcionais se tornassem as coisas mais fáceis. Ela ficou por 1 hora, tentou me convencer, disse que eu era rígida demais, que eu sempre penso demais nas coisas, que essa era uma oportunidade de me conectar com todo mundo. Não discuti. Só acenei e disse que ia pensar. Ela saiu presumindo que tinha vencido. Mas eu não estava pensando em ceder. Eu estava pensando em escalada. Na manhã seguinte, dirigi até a cidade mais próxima, uns 40 minutos descendo a serra, e falei com o chaveiro. Expliquei que queria trocar todas as fechaduras externas e dei o endereço. Ele levantou uma sobrancelha, mas não fez perguntas. Ao meio-dia, tudo havia sido trocado. Então liguei para o guincho. Hipoteticamente perguntei se alguém estacionasse em propriedade privada sem permissão, tipo, bloqueando uma entrada. Quanto tempo vocês levariam para chegar aqui e remover? A atendente não hesitou. Temos 2 motoristas cobrindo essa rota. Estaríamos aí em 1 hora. Perfeito. Comprei 2 correntes grossas na loja de materiais de construção e um cadeado reforçado. Quando voltei para a chácara, o lugar parecia diferente. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Como se eu tivesse traçado uma linha. Como se a casa soubesse que eu finalmente estava a defendendo. Não contei a ninguém o que tinha feito. Só esperei. Aquela noite, sentei na varanda com um cobertor, observando as árvores se curvarem levemente no vento. Um gavião gritou em algum lugar acima. O ar estava tão limpo que doía respirar. Pensei no que eu diria quando eles aparecessem. Se eu ia me dar ao trabalho de explicar. E então, por volta das 22 horas, recebi uma ligação. O sinal estava fraco, mas conectou. Patrícia. Não atendi. Deixei ir para a caixa postal. Depois outra. Depois uma mensagem. Oi, só confirmando que vamos chegar amanhã de manhã, lá pelas 11 horas. Espero que esteja animada. Árvore de Natal. Sem ponto de interrogação. Sem ainda podemos ir? Só confiança cega. Alguns minutos depois, ela mandou outra. Vamos precisar de espaço para 3 carros mais a van alugada. Ah, e se você pudesse garantir que tem café e leite suficiente pro café da manhã, seria ótimo. Te vejo em breve. Coração vermelho. Não respondi. Só fiquei olhando para a tela, o frio entrando nos meus dedos apesar do cobertor. Minha mandíbula travou. Ali estava de novo. Aquele senso de propriedade implacável. Na manhã seguinte, as mensagens começaram a chegar. 8h14, a caminho. 8h27. Previsão de chegada 10h48. 9h03. Qual é o código do portão mesmo? Não tinha código de portão. Não mais. Às 9h30, saí da chácara e passei a corrente grossa na entrada da estrada de terra, bem onde o cascalho encontrava a estrada principal. Tranquei bem apertado e coloquei uma pequena placa de madeira. Propriedade privada. Proibida a entrada. Veículos serão guinchados. E então esperei. Fiz café. Acendi a lareira. Sentei perto da janela com um livro que não li. Exatamente às 10h48, vi o primeiro carro. Um SUV prata avançando devagar pela estrada. Depois uma minivan branca. Depois a van. Todos pararam confusos na entrada acorrentada. Eu podia vê-los apontando, gesticulando. Algumas portas se abriram. Reconheci o casaco vermelho brilhante da tia Vera. Alguém buzinou. Então meu telefone tocou. Era Patrícia. Dessa vez atendi. Oi, eu disse sem emoção. Que diabos é isso? Ela disparou. Sem emojis agora.
Tem uma corrente na sua entrada. A gente não consegue passar. Eu sei. Ela pausou. Bom, tira. Não. Carolina, isso não é engraçado. A gente está aqui. Temos comida. Crianças. Dirigimos por horas. Vocês não foram convidados. Você disse de jeito nenhum, tipo brincando. Qual é? Não, Patrícia. Eu falei sério. Você não pediu. Você só decidiu. Ela bufou. É Natal. Você realmente vai mandar embora a família inteira por causa disso? Vocês mesmos se mandaram embora. Eu disse não. Desliguei. 1 minuto depois, ela ligou de novo. Não atendi. Então Júlia ligou. Depois a tia Vera. Coloquei o celular no modo não perturbe. Às 11h20, um guincho preto dobrou a esquina, suas luzes amarelas piscando entre as árvores. Ele diminuiu a velocidade e parou atrás da van. E foi quando tudo realmente começou a desmoronar. O motorista do guincho desceu, um homem corpulento de uns 50 anos com um colete laranja refletivo. Ele olhou para a corrente na entrada, depois para o grupo de parentes aglomerados ao redor dos 3 veículos estacionados logo além dela. Fiquei na varanda, mãos nos bolsos do casaco, observando de longe enquanto Júlia caminhava em direção ao motorista com os braços levantados, como se estivesse tentando dispensá-lo. Patrícia estava no telefone, provavelmente me ligando freneticamente de novo. Não conferi. O motorista ignorou Júlia e virou na minha direção. Dei um único aceno. Ele acenou de volta e começou a trabalhar. Os próximos minutos se desenrolaram como algo saído de um filme. Daquelas cenas lentas e inevitáveis onde você sabe que tudo vai explodir e não há nada que ninguém possa fazer para impedir. O motorista trabalhou com eficiência, como se tivesse feito aquilo centenas de vezes antes. Ele engatou o primeiro carro, o de Júlia, enquanto os outros gritavam com ele da estrada. Assisti tudo se desenrolar com uma mistura estranha de distanciamento e satisfação. Mas essa satisfação durou pouco, porque a repercussão não esperou. Eu ainda estava na varanda quando meu telefone vibrou de novo e de novo. Finalmente desliguei o não perturbe e deixei as mensagens inundarem. Júlia, que diabos há de errado com você? Patrícia, espero que você esteja orgulhosa de si mesma. As crianças estão chorando. A gente dirigiu 4 horas, Carolina. Você está morta para essa família. Tia Vera, seus pais vão saber disso. E eles souberam. No momento em que o último carro foi guinchado e a poeira do cascalho assentou, minha mãe estava ligando. Meu pai em seguida. Depois meu tio. Um após o outro, uma parada de suspiros desapontados, tons de repreensão e sermões carregados de culpa. A voz da minha mãe tremeu quando ela disse: "Nós te criamos melhor que isso." Não discuti. Não tentei explicar. Só disse: "Vocês também não me criaram para ser capacho." Isso não foi bem recebido. Pelo resto do fim de semana de Natal fiquei na chácara. Sozinha. Cortei lenha. Caminhei pelas trilhas atrás da propriedade. Sentei no deck e observei o vento se mover entre as árvores. O silêncio que antes me confortava agora parecia um pouco mais pesado. Como se algo tivesse mudado não apenas em como minha família me via, mas em como eu as via. Na semana seguinte voltei para casa na cidade e encontrei minha caixa de entrada cheia de mensagens passivo-agressivas e triais de grupo onde eu tinha sido marcada. Memes sobre primas ingratas, fotos passivo-agressivas do jantar de família sem certas pessoas. E uma postagem verdadeiramente exagerada da Patrícia mostrando uma torta meio comida com a legenda, faltando alguns ingredientes. Como decência humana básica. Eu queria não ser afetada. Queria mesmo. Mas doeu mais do que esperava. Havia algo unicamente doloroso em ser a vilã na história da sua própria família. Não importava o quão justificada eu me sentisse, isso não apagava o peso de ser excluída, mal compreendida, falada pelas costas por pessoas que compartilhavam meu sangue. Sempre soube que estava nas bordas da dinâmica familiar. Nunca a favorita, nunca o centro das atenções, mas isso era diferente. Isso era exílio. Parei de checar o grupo. Parei de responder ligações. Até Júlia, que tentou suavizar as coisas uma semana depois com um "olha, você meio que exagerou", mas eu entendo, recebeu silêncio rádio de mim. Em janeiro pulei a reunião de Ano Novo da família. Não mandei presentes. Não respondi às mensagens perguntando se eu viria. Fiquei na chácara, acendi uma fogueira e passei a noite lendo e ouvindo música enquanto a neve começava a cair lá fora. Era pacífico, mas também era solitário. Não o tipo de solidão que vem de estar sozinha, mas o tipo que vem de perceber que as pessoas que deveriam se importar mais com você na verdade não te veem de verdade. Aquele inverno, algo mudou dentro de mim. Comecei a ir para a chácara com mais frequência, não para fugir, mas para reconstruir.
Consertei o corrimão bamboleante do deck dos fundos, substituí a janela quebrada no sótão, adicionei isolamento nas paredes do porão. O trabalho era lento, físico e satisfatório. Havia algo profundamente curativo em usar minhas mãos, em criar algo tangível que não dependia da opinião ou aprovação de ninguém. Em fevereiro encontrei um caderno velho em uma das gavetas, algo que tinha comprado anos atrás e nunca usei. Comecei a escrever nele. No início eram apenas rabiscos, frustrações, desabafos, mas com o tempo se tornou algo mais. Observações, reflexões, memórias, ideias. Uma noite escrevi uma lista chamada Coisas que Nunca Disse, e ela se transformou em 10 páginas de tudo que eu tinha engolido ao longo dos anos só para manter a paz. Em março estava fazendo diário diariamente. Não consertava tudo, mas me ajudava a me entender melhor. Me ajudava a ver por quanto tempo eu deixei as pessoas pisarem nos meus limites, porque achava que era isso que significava ser uma boa filha ou uma boa prima. Me ajudou a perceber que gentileza não significa autoapagamento. Por volta da mesma época comecei terapia. Era algo que eu vinha adiando há anos, mas nunca tinha conseguido fazer. Agora eu tinha um motivo, e o espaço para desempacotar décadas de ressentimento silencioso que eu nem sabia que estava carregando. As primeiras sessões foram difíceis. Me peguei defendendo minha família mesmo enquanto descrevia o comportamento deles. Minha terapeuta, doutora Helena, gentilmente me desafiou sobre isso. Por que é seu trabalho absorver a disfunção? Ela perguntou um dia. Não tive uma resposta, mas levei a pergunta para casa comigo. Sentei com ela. Deixei ecoar. O trabalho estava estável durante tudo isso, mas algo tinha mudado em como eu aparecia. Estava mais focada, mais decisiva. Não estava mais enrolando. Parei de agradar as pessoas nas reuniões. Minha gerente percebeu. Fui convidada a assumir um papel de liderança em um novo projeto. Depois veio uma promoção silenciosa. Sem festa. Sem grande anúncio. Só um aumento e um novo título. Não contei para minha família. Não contei para ninguém. Parecia meu. Na primavera comprei um conjunto de facas artesanais de cozinha que estava de olho há anos. Aprendi a cozinhar de verdade. Não só refeições de solteira, mas comida real e bem pensada. Recebi uma amiga tranquila do trabalho para jantar, depois um casal do meu grupo de caminhadas. Eram noites pequenas e íntimas. Nada como o caos forçado dos natais da minha infância. Comecei a ver a diferença entre comunidade escolhida e obrigação herdada. Quanto mais eu me inclinava naquela vida, menos sentia falta da antiga. Mas a coisa sobre família é que eles nunca realmente ficam longe. No final de abril, recebi uma carta certificada no meu apartamento na cidade. O envelope era grosso, rígido. Veio de um escritório de advocacia que reconheci. Um que tinha cuidado do espólio do meu avô anos atrás. Abri com cautela, coração batendo forte como se algo estivesse prestes a desmoronar de novo. Dentro havia um aviso. Aparentemente minha tia-avó Leonor, uma excêntrica reclusa do litoral sul, havia falecido silenciosamente e deixado para trás um espólio surpreendentemente complexo. Um pedaço de terra, um pequeno fundo, uma lista de pedidos pessoais, e de alguma forma eu era uma das principais beneficiárias. Eu, não Júlia, não Patrícia, eu. Havia uma reunião agendada em 2 semanas, e a carta me encorajava a comparecer pessoalmente. Não contei a ninguém. Ainda não, mas senti algo se mexer em mim então. Não apenas curiosidade, mas um vislumbre fraco de possibilidade. De alavancagem. Porque aqui está a questão. Tia Leonor pode ter sido uma reclusa, mas não era cega. Ela aparecia em menos eventos familiares do que eu. Mas quando aparecia, observava. Ouvia. Fazia anotações mentais. Ela uma vez me disse, naquele tom seco habitual dela, as pessoas te dizem quem elas são, Carolina. Você só precisa parar de interromper. E agora, na morte, ela pode estar me dizendo algo. Algo que o resto da família não ia gostar. Dobrei a carta cuidadosamente, deslizei de volta no envelope e coloquei na mesa ao lado do meu diário. O que quer que estivesse vindo, eu sabia uma coisa com certeza. Os dias de ficar quieta? Tinham acabado. O escritório de advocacia era silencioso quando cheguei. O tipo de silêncio que te faz questionar se você deveria mesmo estar ali. Uma recepcionista me cumprimentou com um sorriso plano. Pediu meu nome e me conduziu por um corredor estreito forrado com pinturas desbotadas de faróis e mapas marítimos empoeirados. Não sei o que eu esperava. Talvez algo um pouco mais formal? Mais chique. Mas em vez disso, tudo sobre aquilo parecia a própria tia Leonor. Discreto, deliberado e completamente desinteressado em nonsense moderno. O advogado do espólio,
Um homem no início dos 60 chamado Dr. Vieira, usava um terno cinza de 3 peças e óculos de armação dourada. Ele parecia alguém que nunca tinha levantado a voz uma vez e nunca precisou. Quando ele me indicou para sentar, percebi que havia apenas uma cadeira na frente da mesa dele. Só uma. Nenhum outro membro da família aqui? Perguntei. Dr. Vieira ajustou uma pasta Manila grossa. De acordo com as instruções da senhora Reynolds, a reunião de hoje é apenas com você. Isso mandou uma onda de choque através de mim. Não tinha percebido até aquele momento o quanto eu tinha me preparado para um confronto. Patrícia me atacando de um canto da sala, Júlia tentando suavizar as coisas, tia Vera suspirando dramaticamente. Mas era só eu. Dr. Vieira pigarreou, abriu a pasta e começou a ler porções do testamento. A maior parte era juridiquês chato, listas de ativos, designações de propriedade, o tipo de linguagem seca que faz seu cérebro embaçar. Mas então ele pausou, virou uma página e olhou para mim por cima dos óculos. Esta seção, ele disse, foi escrita à mão. Ela sobrescreve a estrutura de herança padrão e é legalmente vinculativa. Gostaria que eu lesse em voz alta? Acenei com a cabeça. Ele começou. Para minha sobrinha neta Carolina, deixo a casa à beira-mar e o fundo anexado a ela, por nenhuma outra razão senão esta. Você foi a única que visitou sem precisar de algo. Nunca pediu dinheiro, nunca me tratou como um degrau. Observei como você se portava quando os outros não achavam que eu estava prestando atenção. Você tem mais integridade no seu silêncio do que eles têm em todo o barulho interminável deles. Use esta propriedade como achar melhor. Venda. Mantenha. Queime se precisar. Mas saiba isto, dei a você porque você mereceu, não porque foi barulhenta o suficiente para exigir. Fiquei congelada. As palavras não pareciam reais. Dr. Vieira me deu um momento. Então continuou. A propriedade inclui 8,2 hectares, a casa e um fundo líquido no valor de 4,7 milhões de reais. Está tudo em seu nome com efeito imediato. Não há contingências. Nenhuma condição. Me atingiu em ondas. Primeiro o choque, depois a realização e finalmente aquela que pegou na minha garganta. Isso não era apenas uma herança. Era validação. Um pedaço da minha vida tinha acabado de mudar permanentemente. Mas a verdadeira mudança? Essa ainda estava por vir. Porque assim que o resto da família descobrisse, eles iam implodir. E dessa vez eu não ia protegê-los das consequências. Pelas próximas 2 semanas, não disse uma palavra. Assinei a papelada. Conheci um advogado imobiliário. Visitei a propriedade, uma casa desgastada coberta de era que dava para o Atlântico, empoleirada em um penhasco tranquilo perto de Garopaba. Precisava de trabalho. Mas tinha bons ossos, e irradiava aquela mesma energia pacífica da chácara. Me movi silenciosamente e metodicamente. Transferi o fundo para uma LLC separada em meu nome. Contratei um empreiteiro para começar avaliações. Atualizei os registros de título. Segui cada trilha de papel que Leonor tinha deixado e os transformei em armadura. E então esperei. Porque eu sabia o que estava vindo. Começou quando Júlia me mandou uma mensagem do nada. Ei! Pergunta aleatória. Você recebeu algo do espólio da tia Leonor? Fiquei olhando para a mensagem. Não, espero que você esteja bem. Ou, você foi ao memorial? Direto ao ponto. Clássico. Respondi sim. 2 minutos depois. O que você recebeu? Isso é entre mim e o advogado. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer mensagem poderia ser. 2 dias depois, Patrícia me mandou um e-mail. Não uma mensagem, um e-mail. O que me disse que ela estava em modo profissional total. O mesmo tom que usava quando tentava negociar descontos de herdeiros que já tinha detonado. Oi Carolina, ouvi de alguns membros da família que a tia Leonor pode ter deixado algumas coisas. Queria gentilmente perguntar se você estaria aberta a compartilhar qualquer informação sobre o espólio. Sei que ela não tinha filhos, e seria realmente significativo para o resto de nós ter um pedaço do legado dela. Beijos Patrícia 2 corações. Não respondi. Na manhã seguinte recebi outro e-mail. Oi de novo, só queria dar um follow. Porque algumas pessoas estão fazendo planos para o verão e estávamos pensando se a casa da tia Leonor poderia ser usada para um encontro de família. Tipo uma celebração memorial? Só uma ideia. Me avisa. Onda, aquele emoji. Sempre o emoji. Encaminhei o e-mail para meu advogado. Então dirigi para a chácara porque tinha um plano para terminar. Veja, possuir a casa à beira-mar era um presente, mas também era uma oportunidade. E quanto mais eu pensava sobre isso, mais percebia que não queria apenas me cortar da família. Queria redefinir meu papel, queria pegar tudo que eles costumavam segurar sobre mim, a culpa, as obrigações, a manipulação,
e virar o tabuleiro completamente. Mas não alto, não publicamente. Silenciosamente, deliberadamente, exatamente como Leonor teria feito. O primeiro passo era papelada. Criei um fundo fiduciário separado, não para a família, mas para a manutenção futura de ambas as propriedades, a chácara e a casa à beira-mar. Chamei de Fundo Legado Reynolds. O truque? Só podia ser acessado por mim ou um sucessor nomeado que eu designasse por escrito. Chega de portas abertas. Chega de recursos compartilhados. Segundo, reescrevi meu testamento. Nomeei 2 das minhas amigas mais próximas como executoras. Não deixei nada para minha família extensa. Então fui um passo além. Agendei uma listagem pública da casa à beira-mar. Não no Airbnb, mas como um aluguel de longo prazo de luxo, comercializado para executivos de fora do estado e cineastas procurando espaço de retiro. Fiz parceria com uma agência privada que lidava com clientes VIP. Discreto, bem pago, visibilidade mínima. Patrícia não conseguiria encontrar o endereço mesmo se tentasse. E só para dar um laço comprei o lote adjacente à chácara, um pedaço de terra florestal que tinha sido colocado à venda depois que um desenvolvimento próximo falhou. Não tinha intenção de construir nele. Só queria o buffet. Custou uma boa parte do fundo, mas valeu a pena. Agora ninguém podia nem construir perto de mim sem minha permissão. Era o começo do meu próprio império silencioso. Não construído apenas de vingança, mas de autorrespeito. De traçar limites em concreto e linhas de propriedade. De transformar o caos que jogaram em mim em combustível. Mas não tinha terminado, porque o próximo feriado de família estava chegando. E eu tinha uma última jogada para fazer. Uma que queimaria quente o suficiente para deixar uma marca, sem nunca acender um fósforo. O Dia das Mães estava se aproximando. Era em maio, e tradicionalmente era quando a família se reunia na casa da tia Vera, em Jundiaí. Um evento massivo, cheio de flores plásticas, tortas compradas e aquele tipo de caos barulhento que passava por união familiar. Eu não tinha ido nos últimos 2 anos. Nem sequer tinha pensado em ir. Mas dessa vez, algo em mim mudou de ideia. Não porque eu sentia falta deles. Não porque queria reconciliação. Mas porque percebi que o silêncio, por mais poderoso que fosse, ainda deixava coisas não ditas. E havia algo que eu precisava que eles entendessem de uma vez por todas. Eu não era mais a Carol que eles podiam empurrar. 3 dias antes do Dia das Mães, recebi a mensagem inevitável no grupo da família. Era da tia Vera. Pessoal, lembrete, almoço de Dia das Mães aqui em casa no domingo, 11 horas. Tragam acompanhamentos. Mal posso esperar para ver todo mundo. Coração vermelho tulipa. As respostas começaram a chegar imediatamente. Confirmações. Promessas de saladas de batata. Discussões sobre quem traria vinho. Então Patrícia escreveu, alguém falou com a Carol? Seria legal se ela viesse. Já faz tanto tempo. A mensagem ficou ali suspensa, como isca. Júlia respondeu, acho que ela está ocupada. Tia Vera, seria lindo se ela conseguisse vir. Família é tudo. 2 corações. Fiquei olhando para o telefone por um longo minuto. Meus dedos pairaram sobre o teclado. E então digitei. Estarei aí. O grupo ficou em silêncio por uns bons 30 segundos. Então explodiu. Sério? Que maravilha! Mal posso esperar. Finalmente. Coração vermelho. Patrícia mandou uma mensagem privada separadamente. Ei, fico feliz que você venha. Sei que as coisas ficaram estranhas, mas é bom você estar voltando. Não respondi, porque eu não estava voltando. Eu estava fechando um capítulo. No domingo de manhã, vesti uma blusa azul simples, calça jeans escura e sapatilhas confortáveis. Nada extravagante. Nada que chamasse atenção. Peguei minha bolsa, verifiquei 2 vezes o conteúdo, meu celular, minha carteira e um envelope grosso, e dirigi até Jundiaí. A casa da tia Vera era exatamente como eu lembrava. Grande, mas não elegante. Decoração excessiva por todo lado. Estatuetas de anjo, cortinas florais, aquele cheiro de potorri e perfume caro demais. Quando estacionei, já havia 5 carros na entrada. Respirei fundo, peguei o envelope e saí. A porta da frente estava aberta, como sempre. Música tocava baixinho lá dentro, algo gospel instrumental. Entrei e fui imediatamente atingida por uma onda de vozes. A sala estava cheia. Patrícia estava perto da mesa de sobremesas com Mitty, suas 4 crianças correndo pelo sofá. Júlia estava na cozinha com nossa mãe, cortando tomates. Tia Vera flutuava entre os grupos, sorrindo, ajustando bandejas. Quando me viram, o quarto ficou visivelmente mais silencioso. Carol. Tia Vera foi a primeira a se mover, caminhando em minha direção com os braços abertos.
Que surpresa maravilhosa! Estamos tão felizes que você veio. Ela me abraçou. Eu não retribuí, mas não me afastei também. Apenas fiquei ali, braços ao lado do corpo, esperando que acabasse. Minha mãe veio em seguida com um sorriso tenso. Oi, filha. Faz tempo. Faz, eu disse calmamente. Júlia acenou da cozinha, mas não se aproximou. Patrícia ficou onde estava, sorrindo, mas os olhos dela me estudavam como se estivesse tentando decifrar meu próximo movimento. Coloquei a bolsa em uma cadeira vazia perto da janela e me sentei. Não ofereci ajuda na cozinha. Não perguntei se alguém precisava de algo. Apenas sentei e observei. Era surreal estar de volta naquele espaço. Como entrar em um museu da minha vida antiga. Tudo parecia menor do que eu lembrava. Mais barulhento. Mais sufocante. O almoço foi servido às 11h30. Um buffet caótico de pratos que ninguém realmente coordenou. 2 travessas de lasanha, 3 saladas de batata quase idênticas, pão de alho queimado, um presunto que ninguém fatiou direito. Sentamos ao redor da mesa grande no quintal, aquela que tia Vera só tirava para ocasiões especiais. Havia umas 22 pessoas apertadas em volta dela. Eu fiquei em uma ponta, entre 2 cadeiras vazias. As conversas fluíam ao meu redor. Política, trabalho, fofoca sobre vizinhos. Ninguém me dirigiu a palavra diretamente, mas eu podia sentir os olhares. Os sussurros. Então, no meio da sobremesa, tia Vera bateu a colher no copo de vinho. Pessoal, pessoal. Ela chamou a atenção de todos. Antes de terminarmos, só queria dizer que estou tão grata por ter toda a família aqui hoje. Especialmente. Ela olhou para mim, aqueles que não vemos há algum tempo. Família é tudo, e não importa o que aconteça, sempre temos que voltar uns para os outros. Algumas pessoas murmuraram em concordância. Patrícia sorriu docemente. Minha mãe acenou com a cabeça. Foi nesse momento que levantei. Todo mundo ficou quieto. Na verdade, eu disse, minha voz firme, eu gostaria de dizer algumas coisas, já que estamos todos aqui. Tia Vera piscou. Claro, querida. Fique à vontade. Peguei o envelope da minha bolsa e o segurei entre as mãos. Primeiro, quero que todos saibam que não vim aqui hoje para me reconectar. Vim para dar um encerramento. Fiz uma pausa, deixando as palavras assentarem. Há 2 anos, me disseram que o Natal seria na minha chácara. Ninguém perguntou. Ninguém pediu permissão. Apenas decidiram por mim, como se minha propriedade privada, meu santuário pessoal, fosse um recurso comunitário. Patrícia mudou de posição, desconfortável. Quando disse não, fui ignorada. Quando coloquei limites, fui ridicularizada. E quando finalmente me defendi, quando guinchei os carros e bloqueei a entrada, fui exilada. Chamada de egoísta, de dramática, de morta para a família. Minha mãe abriu a boca para falar, mas levantei a mão. Deixa eu terminar. Minha voz estava firme. Durante anos, engoli desrespeito. Absorvi o caos de vocês. Deixei que pisassem nos meus limites porque achava que era isso que significava ser uma boa filha, uma boa prima. Achei que gentileza significava apagar a mim mesma. Abri o envelope e tirei um documento. Era uma cópia do testamento da tia Leonor. Recentemente descobri que a tia Leonor me deixou sua casa à beira-mar e um fundo de 4,7 milhões de reais. Coloquei o papel na mesa. Só para mim. Não para a família. Para mim. A sala explodiu. O quê? Você está brincando. Isso não pode estar certo. Bati a mão na mesa, não forte, mas o suficiente para silenciá-los novamente. Ela me deixou porque, nas palavras dela, fui a única que visitou sem precisar de algo. Porque observou como me trataram quando achavam que ela não estava prestando atenção. Porque eu mereci. Patrícia estava vermelha. Então você só veio aqui para esfregar isso na nossa cara? Não, eu disse calmamente. Vim para dizer adeus. Tirei outro documento do envelope. Era uma carta que passei dias escrevendo. Isso é minha renúncia oficial de todas as obrigações familiares. Não vou mais a reuniões. Não vou a festas. Não vou responder pedidos de favorzinhos. Minhas propriedades, tanto a chácara quanto a casa à beira-mar, estão oficialmente fechadas para uso familiar. Coloquei tudo em um fundo legal que só eu controlo. Minha mãe ficou de pé. Carolina, você não pode só. Posso, eu disse. E já fiz. Júlia parecia pálida. Então é isso? Você só vai nos cortar? Não, eu corrigi. Vocês me cortaram há muito tempo. Vocês me cortaram toda vez que ignoraram meus limites. Toda vez que me usaram. Toda vez que me fizeram sentir que minha voz não importava. Eu só estou tornando oficial. Coloquei a carta na mesa ao lado do testamento.
Se alguém aqui quiser uma relação real comigo baseada em respeito mútuo, limites saudáveis e consideração genuína, meu número não mudou. Mas os dias de expectativas unilaterais, de assumir acesso à minha vida, à minha casa, aos meus recursos, acabaram. Tia Vera parecia que ia chorar. Mas, família perdoa. Família se supera? Família também respeita, eu interrompi. E essa família nunca me respeitou. Peguei minha bolsa. Leonor entendeu algo que vocês nunca entenderam. Que limites não são egoísmo. Que silêncio não é concordância. Que gentileza sem respeito é apenas manipulação disfarçada. Caminhei em direção à porta, então parei e me virei uma última vez. Para quem está se perguntando, não, vocês não podem visitar a casa de praia. Não podem usar a chácara. Não podem só aparecer. Não podem me ligar esperando favores. Os dias em que eu era um recurso acabaram. Patrícia finalmente falou voz afiada. Então você vai morrer sozinha e amargurada? Eu sorri. Não um sorriso cruel, mas um genuíno. Não. Vou viver cercada de pessoas que me escolheram. Que respeitam minha voz. Que entendem que amor não é acesso irrestrito. E com isso saí. Ninguém me seguiu. Ninguém ligou. Ninguém mandou mensagem. E sabe de uma coisa? Foi libertador. Dirigi de volta para São Paulo com as janelas abertas, música tocando, sentindo o peso de décadas finalmente saindo dos meus ombros. Nos meses seguintes, minha vida mudou de formas que eu não esperava. A casa à beira-mar foi alugada para um escritor de roteiros de Los Angeles que precisava de 1 ano de isolamento criativo. O aluguel cobria todos os custos da propriedade e mais um pouco. A chácara se tornou meu verdadeiro lar. Reformei completamente o banheiro, adicionei painéis solares, construí uma pequena estufa para hortaliças. Passei fins de semana inteiros ali, sozinha ou com os poucos amigos próximos que realmente se importavam. No trabalho fui promovida de novo. Dessa vez para gerente regional. O aumento foi significativo, mas mais importante que isso foi o respeito. Pessoas que realmente valorizavam minha contribuição. Comecei a namorar alguém que conhecia em um grupo de caminhada. Felipe, 38, arquiteto divorciado sem drama familiar. Nosso primeiro encontro foi um café de 4 horas onde conversamos sobre limites, trauma familiar e a importância de escolher sua própria família. Ele entendeu. Completamente. 6 meses depois do almoço de Dia das Mães, recebi uma mensagem. Era de Júlia. Oi. Sei que você disse para só entrar em contato se fosse real. Isso é real, comecei terapia. Minha terapeuta me fez perceber muita coisa. Sobre como tratamos você. Como eu tratei você. Não espero perdão. Só queria que você soubesse que estou trabalhando em mim mesma. E que sinto muito. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Então respondi, obrigada por me dizer. Fico feliz que você está fazendo esse trabalho. Não estou pronta para reconectar, mas aprecio a honestidade. Foi a verdade. Não estava pronta. Talvez nunca estivesse. Mas pela primeira vez, não senti culpa por isso. Algumas semanas depois, descobri através de uma conhecida mútua que Patrícia tinha tentado entrar em contato com o advogado do espólio, questionando a validade do testamento de Leonor. Ela perdeu, miseravelmente. O testamento estava hermético. Ouvi também que a família tinha parado de fazer grandes reuniões. Sem um local neutro, minha chácara tinha sido o destino preferido, e sem ninguém querendo receber 30 pessoas, os eventos simplesmente murcharam. Parte de mim sentiu uma pontada de algo. Não exatamente tristeza, mas o eco de onde tristeza costumava viver. Mas então olhei ao redor da minha chácara, para as árvores que eu tinha plantado, para o deck que eu tinha construído com minhas próprias mãos, para a vida que eu tinha criado nos meus termos, e percebi algo fundamental. Eu não tinha perdido minha família. Eu tinha perdido pessoas que nunca realmente me viram, que nunca realmente me valorizaram a menos que eu fosse útil. E no processo tinha ganhado algo muito mais precioso. Eu mesma. 1 ano após aquele almoço de Dia das Mães, estava sentada na varanda da chácara em uma manhã fresca de maio. Felipe estava na cozinha fazendo café. 2 amigas próximas veriam para o almoço. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Hesitei, então atendi. Alô? Carolina. É a doutora Mendes, do escritório do Dr. Vieira. Tenho uma atualização sobre o fundo da sua tia Leonor. Meu coração acelerou. Sim? Acabamos de finalizar o processamento de todos os ativos, com os investimentos que maturaram e alguns imóveis adicionais que não sabíamos que existiam. O valor total do seu fundo agora é de aproximadamente 7,2 milhões de reais. Fiquei em silêncio, processando. Senhora Carolina? Estou aqui, eu disse suavemente.
Obrigada por me avisar. Desliguei o telefone e fiquei ali sentada, observando o sol se mover através dos pinheiros. 7,2 milhões de reais. Segurança financeira além de qualquer coisa que eu tinha imaginado. Mas sabe o que era mais valioso que isso? A paz, o silêncio, a capacidade de sentar na minha própria casa, na minha própria terra, e não sentir que devia nada a ninguém. Felipe apareceu na varanda com 2 cafés. Tudo bem? Olhei para ele e sorri. Tudo perfeito. E era. Não porque a vida era fácil. Não porque eu tinha dinheiro. Mas porque, pela primeira vez na vida, eu era completamente livre. Livre da culpa. Livre da obrigação. Livre do peso de ser quem os outros queriam que eu fosse. Às vezes ainda penso sobre aquele dia no escritório de advocacia. Sobre as palavras de Leonor, você tem mais integridade no seu silêncio do que eles têm em todo o barulho interminável deles. Ela estava certa. E ela me deu mais que uma herança. Ela me deu permissão. Permissão para traçar limites. Permissão para escolher a mim mesma. Permissão para entender que família não é sobre sangue. É sobre quem aparece, quem respeita, quem vê você de verdade. E no final não foi vingança que me libertou. Foi escolha. A escolha de parar de me diminuir para que outros se sentissem confortáveis. A escolha de acreditar que eu merecia respeito, não porque fiz algo extraordinário, mas simplesmente porque sou humana. A escolha de construir uma vida que não precisava da aprovação deles para ter valor. Peguei meu café, ouvi Felipe rir de algo no telefone dele. Senti a brisa da manhã contra meu rosto. E pela primeira vez em 36 anos, não senti o peso de expectativas que nunca pedi para carregar. Senti leveza. E isso, percebi, era o verdadeiro legado de Leonor. Não o dinheiro, não a propriedade, mas a compreensão profunda e inabalável de que minha paz valia mais que o conforto deles. E eu nunca jamais pediria desculpas por isso novamente. Se essa história tocou vocês de alguma forma, por favor deixem um like e se inscrevam no canal para mais histórias de superação e justiça. Seus comentários e apoio fazem toda a diferença para outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas. Até a próxima história!